Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja ouvindo esse podcast. Estúdio Seconce aqui novamente. Se você está nesse trânsito apertado da cidade de São Paulo, você pode estar escutando a gente. Hoje nós estamos conversando com a responsável por essa implantação, não só implantação, né? É responsável porque as nossas diversas unidades no Seconce sigam procedimentos de segurança para garantir uma recuperação rápida e, sobretudo, que a pessoa fique bem, né? Eu estou com o nome bonito da Ticiane Lisandra de Lima Gonçalves. Obrigada pelo nome bonito. Ticiane, o que você faz aqui dentro de fato? Bom, a partir de janeiro desse ano, eu trabalho no Seconce já há 13 anos, fiz em novembro, né, do ano passado, e até então eu estava trabalhando na gestão delegada, né? AME Barradas, Sapopemba, depois fui para Sorocaba, minha última casa foi o CHS. Fiquei lá por 4 anos, e em janeiro desse ano eu vim aqui para a gestão própria, com a missão de começar a trazer medidas corporativas para a qualidade e para a segurança do paciente, que hoje eu vejo que é uma coisa só, né? Não tem como a gente dizer que o serviço é de qualidade se a gente não tem segurança. E o que é qualidade? Qualidade No serviço de atendimento para um paciente, de uma maneira geral. É quando a gente consegue atender ele da melhor forma possível, com o menor custo possível, mas com segurança. Então, isso eu acho que é um resumo da qualidade. É quando a gente olha para os nossos processos e consegue melhorá-los. Então, acho não, né? A qualidade, ela passa por tudo isso. E dentro das unidades de saúde, a gente trabalha muito a segurança desse paciente. Mas quando a gente fala de segurança do paciente, a gente vai um pouco além. Porque não adianta a gente pensar só na segurança do paciente, não pensar na segurança do colaborador. Então, a segurança, ela é tudo, né? E se a gente tem qualidade, a gente tem segurança. Mas é estranho falar da segurança do colaborador, do funcionário. Por quê? No que ele estaria inseguro ou ameaçado de alguma coisa? Como é possível isso? Nas rotinas, por exemplo, uma equipe de enfermagem que vai ali pulsionar um paciente, fazer uma medicação. Existem vários riscos para o colaborador, né, nesse processo, e existem riscos para o paciente também. Então, quando a gente fala do paciente, a gente pensa, por exemplo, nesse processo de medicamento, do paciente receber a medicação correta que ele precisa, né? E para o colaborador, dele fazer esse procedimento de uma forma correta, com segurança, para que, por exemplo, ele não se fure com uma agulha, ele não sofra um acidente de trabalho. Então, né, nós temos aí, obviamente, o SESMIT, que lida diretamente com a segurança do colaborador, e a qualidade que vai pensar em todos esses processos de segurança do paciente. Serviço de segurança do trabalho, né? Segurança e medicina do trabalho. Então, são, obviamente, 2 frentes ali que trabalham cada uma, né, numa frente. A gente olha sempre a parte do paciente e dos processos como um todo. E, obviamente, o SESMIT, ele vem pensando especificamente na segurança do colaborador. Mas tudo isso se encaixa. Pelo que eu entendo, é um processo contínuo isso. Não tem final. Não tem fim. Nunca acaba. É never ending story, né? A história sem fim. História sem fim. Cada dia é uma coisa nova, cada dia vem uma metodologia nova para a gente aplicar. Cada ano que passa, a OMS lança um tema ali para a gente trabalhar. Esse ano, agora em setembro, a gente comemora o Dia Mundial da Segurança do Paciente, que aí vai dar um outro podcast para a gente falar sobre isso. Mas esse ano, por exemplo, eles lançaram um tema do engajamento do próprio paciente na segurança dele, que foi o que você estava falando no começo, né? Como que o paciente olha para essa segurança dele? Por exemplo, quando ele interna, a gente faz as orientações do risco de queda, né? A enfermagem vai lá, os profissionais vão lá e orienta. Mas o paciente também tem que se sentir responsável pelo cuidado dele e participar desse cuidado. Principalmente que ele está fragilizado, a grande maior parte das vezes. Então, não é a mesma coisa como ele está no normalzinho dele, não? Exato. E muitas vezes ele não se enxerga nessa fragilidade, né? E que ele está ali no serviço de saúde, ele está dependente de cuidados, né? Então, é independente da idade. Então, esse é só um pedacinho, né? De como o paciente ele pode ser inserido no cuidado dele, como que a gente usa essa consciência dele para nos ajudar, né? Por exemplo, um processo de identificação, né? Que é a meta 1 de segurança. O quanto o paciente é importante
para ajudar na checagem. Então, o profissional, antes de fazer um procedimento, obrigatoriamente ele tem que checar a identificação do paciente. Pode ser que ele esqueça. Então, a gente orienta os pacientes a cobrarem isso dos profissionais. Né? Qual é essa medicação que você vai fazer aí? Qual é o nome do paciente? E até aí ele que ela ajuda. esteja automatizada, né? Porque Exato. uma das nossas unidades ela já é automatizada, né? Mesmo assim, cabe a conferência. Certo. Mesmo com a automatização. Porque quando a gente diz automação, automatização, ela chega vindo para uma farmácia, tubulação específica para aquele com o número dele e tem lá um código de barras ou um scan, alguma coisa que leva para isso, né? Isso numa das nossas unidades, que é o Hospital da Mulher, que é o mais avançado. Mas nem todas têm isso. Né? Exato. E é um processo contínuo que vai sendo ganhado. Aliás, a grande maioria dos hospitais no Brasil ainda não tem isso, né? A não ser os privados, os particulares. Daí é outra história. Mas mesmo que tenha, a gente ainda tem que ter esse processo manual, né, humano, de fazer essa checagem final. Porque pode ser que tenha falhas nesse processo também. Então, checar nunca é demais. Perfeito. Como a gente disse, é uma questão de uma história sem fim. Essa questão do processo de qualidade e segurança do paciente. Vamos falar um pouquinho sobre qualidade. Você esteve aí envolvida recentemente acompanhando esse encontro da Qualiosp, que é qualidade hospitalar, alguma coisa do gênero, o nome, mas onde diversas instituições, inclusive várias unidades do SECONSE, apresentaram trabalhos clínicos, trabalhos de procedimento, trabalhos relativos à segurança, alguma coisa, e é uma grande, digamos assim, é um grande showroom, uma grande vitrine. Exato. De novidades ou pelo menos de melhores práticas. Exatamente. Conta um pouquinho da participação do SECONSE nisso. Foi sensacional. Aconteceu essa semana, né, segunda, terça e quarta. Na segunda-feira... Nós estamos falando do dia 18, 19 e 20 agora de setembro. Isso. No primeiro dia foi o curso pré-congresso, né? Então... ele foi mais voltado a ir para treinamento mesmo, foi um curso. E o congresso mesmo, ele aconteceu no dia 19 e no dia 20, né? E, na verdade, participar desse congresso do Qualiosp, que é um congresso internacional, né? Já de mais de 20 anos, quem organiza é a FGV, ele acontece aqui em São Paulo. Participar desse congresso já é uma prática muito enraizada nas unidades do SECONSE há muitos anos, não é uma coisa nova, né? Não é uma coisa que começou esse ano, né, nesse congresso. Participar quer dizer que tem o que apresentar, né? Exato, e é isso, participar não é ir lá assistir, você também pode ir lá assistir a apresentação, mas as unidades do SECONSE, elas já têm uma cultura de inscrever esse trabalho de melhoria, né, teoricamente ali. O que você tem que apresentar é um trabalho que você conseguiu fazer ali, um a mais, digamos assim, na sua rotina, e que resultou em alguma melhoria no seu processo. Quantos trabalhos foram inscritos? Ao todo, 42. 42? Esse ano, exatamente. Nossa, nós temos aí 13 unidades. Nossa, quer dizer, dá quase que 3 unidades, um pouco mais, 3 trabalhos por unidade. Se bem que 7 unidades no total. Se na realidade nós não estamos contando com os AMEs, né? Não. E o único que não se inscreveu, daí ficaram para todos os outros hospitais. É isso? Exato. Foram 7 unidades no total que inscreveram trabalhos, né? Sim. Algumas um pouco mais, outras um pouco menos, mas no total foram 7. Dos AMEs a gente teve trabalho inscrito do AME Barradas, 2 trabalhos, e além dos hospitais, né? Então a gente teve o AME Barradas e a gente teve também trabalho inscrito pelo CEDI, que é a Central de Diagnóstico por Imagem. Por imagem. Para as pessoas entenderem, o CEDI é uma unidade no interior, alguém que está lá no interior do estado de São Paulo, fez lá, não necessariamente uma radiografia, mas um scan de imagem mais aprofundado, em vez de ele ficar lá aguardando que o médico examine e tal, isso é transmitido para essa central do SECONSE, que fica lá no Barradas. Exato. Né? E lá ele é examinado, fica o tempo todo uma equipe lá analisando o que tem as imagens e retorna isso. Um dia nós vamos falar um pouco sobre o CEDI, que você vai ver como
É uma telemedicina que já funciona há algum tempo. Exatamente. Ela não vai operar o paciente, mas vai ajudar muito no diagnóstico à distância. Eles fazem o laudo, né, à distância, o trabalho deles é bem interessante. Porque eles recebem a imagem lá, né? Exato, é isso. E eles inscreveram um trabalho pelo Hospital de Cotia. Sim. E aí o legal foi que 42 trabalhos inscritos, a gente teve 27 autores, porque tem trabalho que tem coautor, né? E a gente teve 34 participantes das unidades no congresso na terça e na quarta-feira, dia 18 e dia 19. E foi muito bacana, porque, ó, por exemplo, o Hospital de Cotia, né? Sim. Inscreveu 20 trabalhos. Ele foi um dos que chegou premiados, assim, não foi? Foi, aí eu vou falar da premiação, desculpe, que é uma coisa muito bacana. Eu dei um spoiler. Eles inscreveram, o Cotia inscreveu 20, eu tô com uma colinha aqui, tá? Porque é muita informação. Tudo bem, tá bom. E aí 4 trabalhos deles têm algumas formas de apresentação lá no Qualiosp. Ou você faz a mesa coordenada, que é a apresentação oral, seu trabalho é selecionado para você ir lá apresentar, ou o trabalho ele é remetido para pôster, onde ele fica exposto lá e o pessoal vai conseguir visualizar o seu trabalho. Então, no Cotia, de 20 inscritos, 4 foram para a mesa coordenada, para a comunicação coordenada. Apresentação oral. Apresentação oral. Beleza. O Sapopemba escreveu 9, 2 foi para a comunicação, né, oral, apresentação oral. O HGIS inscreveu 5, os 5 foram para apresentação oral. No Vila Alpina foi 1, que acabou indo para pôster. No Hospital da Mulher, 4 trabalhos, 1 foi para apresentação oral. AME Barradas inscreveu 2, e aí foram os 2 para o pôster. E o CEDI inscreveu 1, e 1 foi para comunicação coordenada. Total 13 trabalhos apresentados. Exatamente, de 42 inscritos. Beleza. Teve alguma outra instituição, eu sei que você vai continuar, mas teve alguma outra instituição que apresentou tanto trabalho? Olha, Romeu, não consegui essa informação com o Qualiosp, mas o que a gente observou de turma, como nós fomos, só tinha o Seconce. Tava uma turma gigantesca. Além da torcida organizada que nós somos da gente mesmo, né? E aí a gente foi observando, assim, na hora da mesa coordenada. Quem escolhe que vai lá para a apresentação dessa mesa de apresentação oral? Tem uma banca científica que ela é formada ali por professores, né, da FGV. Sim. Pessoas muito bem formadas, né, com muitos anos. A FGV por causa da gestão hospitalar, seria isso? Não, exatamente. A FGV é a faculdade mesmo. Sim, Getúlio Vargas, eles têm uma linha ali para a gestão hospitalar. Para a gestão hospitalar, isso que eu estava pensando. Porque eles não têm faculdade de medicina, mas eles têm a gestão hospitalar. É isso. O foco deles é esse. Nesse Qualiosp, foram 4 eixos temáticos, né, que a gente chama. Então, quando você vai inscrever um trabalho, você tem que ver em qual eixo temático ele se encaixa. Então, esse ano foi gestão em saúde, que é o que a gente está falando, né? Que é o foco da FGV. Avaliação e qualidade no cuidado. E aí eu tenho o cuidado ao paciente. Ao cuidado ao paciente, exato. Tá. Segurança do paciente e desfechos clínicos e experiência do paciente. Então, foram 4 eixos temáticos. Sim. E a gente teve trabalho inscrito em todos os eixos. Desses trabalhos inscritos, a gente teve 3 premiações. 3 premiações. Tem premiação também. Tem premiação. A premiação não é só você estar apresentando o trabalho e ser reconhecido pelos seus iguais. Exato, tem premiação final. Que beleza. E aí que foi a boa notícia, né? O Seconce conseguiu, através do Sapopemba, né, que inscreveu 20 trabalhos, 2 foram selecionados, um em primeiro lugar de um eixo temático e o outro em segundo lugar de um outro eixo temático. E o terceiro foi uma menção honrosa que o Cotia recebeu, em um outro eixo temático. Então, foram 3 premiações recebidas. Dos trabalhos apresentados, premiados, você tem uma relação daqueles que foram apresentados? Pode contar para a gente? Tenho aqui a relação dos premiados, tá? Então, lá do Cotia, a gente conseguiu uma menção honrosa dentro do eixo temático de gestão em saúde, tá? E aí, o nome do trabalho que foi apresentado, que recebeu essa menção, Estratégias para a Gestão Sustentável de Insumos em Hospital Público. Foi escrito pelo Charles Gomes do Nascimento. Tá? Esse aqui foi uma das premiações. Okay. Os outros 2 que são lá do Sapopemba, que nós conseguimos o primeiro lugar no eixo de experiência do paciente e desfechos clínicos, o nome do trabalho é Cuidado Centrado na Pessoa e seu impacto na experiência do paciente.
E aí teve uma turma que escreveu esse trabalho, que é a Mônica Pelicória Alves de Godoy, a Luciane Rosa de Souza e a Tatiane Vasconcelos da Silva Santos. E o outro que ficou em segundo lugar do Sapopemba no eixo temático de segurança do paciente foi Estratégias para a Redução da Densidade de Pneumonia associada à ventilação mecânica em hospital público. E aí quem escreveu esse trabalho? Cássia Bernardo, Ana Estela Morales Vilha de Toledo, Ariane Malaré Ramos dos Santos, Deise Alves Botelho Bononi e Elaine Aparecida Mello. Esse trabalho deve ser consequência da Covid lá atrás, que tinha muita gente entubada, ou muita gente com máscara, alguma coisa, que às vezes muito tempo leva à pneumonia. Esse pessoal que está vendo como reduzir tudo isso. Nossa, não é que esse é melhor que o outro, mas esses são dos que é muito cuidado, principalmente pessoas de mais idade. Dentro da UTI, sim, precisa haver várias práticas para a gente reduzir esse índice, né, de pneumonia, sim, que é um das linhas preocupantes dentro de uma UTI. Então, né, pega, assim, obviamente, essa questão do Covid, mas isso é uma prática que tem que ocorrer dentro da UTI, independente de ter a pandemia, continuar sem pandemia ou qualquer coisa, ele continua. Exatamente. Então, estamos de parabéns. Estamos. Acho que o pessoal todo, acho que a equipe toda, a Seconce como geral, e agora nós estamos cumprimentando a si próprios, mas acho que a gente merece. Tem uma equipe boa aí trabalhando, não apenas nesse trabalho, mas todos do que participaram pelo Paliosp. Com certeza. E lembrando que, assim, esses foram os 3 que foram premiados. Sim. Porém, a gente teve 42 trabalhos inscritos, um mais rico que o outro, sim, assim, né? Você olha ali para... É um trabalho acadêmico, né? Quer dizer, é gente que está estudando, que está interessado nesse envolvimento acadêmico, pessoal, profissional, né? E aí a ideia agora é a gente conseguir subir tudo isso para o site do Seconce, sim, para que todas as unidades geridas pelo Seconce tenham acesso a esses trabalhos, porque a dificuldade de um ali que está começando já pode ter sido um trabalho aí de sucesso realizado pelo outro. Então, o nosso maior objetivo é fortalecer essa troca de experiência entre as nossas próprias unidades. Coisa boa a gente compartilha. Com certeza, né? Com certeza. E a coisa ruim a gente aprende com ela para que não aconteça de novo. E se alguém quiser saber, a gente também sabe das coisas, embora cada vez menos isso está acontecendo, graças a esse trabalho de qualidade. Esse é o objetivo. Exato. E isso que você falou, que as coisas ruins a gente aprende com ela, é um dos maiores objetivos que a gente tem dentro da segurança do paciente. Não é dizer que não vai acontecer, né, alguma coisa ruim, algum erro. Infelizmente, eles vão acontecer. Então, como que a gente olha para isso? Para aprender, para que ele, né, ele diminua, para que não aconteça novamente, talvez não daquela forma. Então, essa frase aí para a segurança do paciente é o nosso foco. A lei de Murphy é inevitável. Se uma coisa que tiver acontecer, ela vai acontecer. E ela sempre vai acontecer. Exato. Né? A gente pode diminuir o risco. Diminuir o risco, diminuir tudo que é possível, mas por mais que a gente tenha um step no carro, e o pneu nas melhores condições, um dia, de repente, ele fura. E quando a gente está lidando com vidas, como é o nosso tema, né? Salvando vidas, é cada vez mais a nossa responsabilidade. Exatamente. E é muito bom saber que a gente tem pessoas que cuidam dessa parte de segurança e que nem sempre estão aí na linha de frente. É uma retaguarda e tem mais gente como você fazendo esse trabalho. Muito bem. Eu deixo com você a nossa despedida por enquanto. Até a próxima vez. Sim. Bom, eu quero deixar um agradecimento mesmo formalizado aqui com todas as equipes das qualidades, né, que estão aí nos hospitais, Parabéns, vocês deixam a gente muito orgulhosos dos trabalhos que vocês fazem. Os trabalhos que foram desenvolvidos por todos os profissionais, né, esses 42 trabalhos aí inscritos, o apoio das equipes de qualidade, que em alguns momentos estavam envolvidos, outros não estavam envolvidos nos trabalhos, mas ajudaram bastante a gente a organizar tudo isso daqui. Não foi fácil, né, organizar essa turma toda para levar lá para o Qualiosp, mas agradecer bem, assim, o pessoal, porque a gente vê o quanto isso é importante, né? Mostrar uma melhoria do trabalho para cada um e essa troca de experiência entre as unidades, né? Então, acho que é esse o caminho e quem sabe na próxima a gente consiga colocar aqueles que também não participaram dessa vez, né? Muito bom. Ticiane,
parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Pessoal todo, parabéns pelo trabalho de vocês, o que está sendo feito. Volto a dizer, trabalhar numa organização como o Seconce, que tem essa preocupação com a qualidade, com a vida, é muito importante. Sintam-se orgulhosos merecidamente. Um abraço a todos, até a próxima. Obrigada.